Você está ouvindo o podcast da Junqueira Consultoria, eu sou o Rafael. Hoje nós estamos novamente a continuidade da nossa série de podcast bônus de marketing jurídico, comentando o artigo 2 do novo provimento de número 205 de 2021, que atualiza o que o advogado pode fazer ou não fazer dentro da publicidade jurídica. E até agora nós falamos sobre os 3 primeiros itens do artigo 2, que fala das definições de conceitos, falamos sobre marketing jurídico, falamos sobre marketing de conteúdo jurídico e de publicidade. Agora nós vamos falar do quarto item, que é publicidade profissional. Neste quarto item, eu vou fazer um adendo em relação ao marketing de conteúdo jurídico que acontece no caso do segundo item, que acontece o seguinte. No segundo item, eu não falei isso no podcast, e passou um pouco desapercebido também, o marketing de conteúdo jurídico. Eu cheguei a falar sobre a divulgação de conteúdo jurídico, que no caso o marketing, o campo de marketing ele não divulga. Ele define o canal de distribuição e isso tem uma enorme diferença de você fazer o processo de divulgação. Você tem uma outra operação e um novo comportamento. Quando você faz a estratégia de divulgação, você define se você vai colocar isso em rede social, se você vai colocar isso em veículo de massa, se você vai colocar isso numa live, quando você vai colocar, por que você vai colocar, que público vai atingir e como você vai patrocinar utilizando o impulso. O marketing ele é um fator de pensamento, não um fator de ação. E muito se confunde que marketing e publicidade são a mesma coisa nesse sentido. Neste caso, a única coisa que eu deixei de falar é da criação. Neste eu passei desapercebido porque eu pensei em criação estratégica, aí tudo bem. Mas no marketing de conteúdo, ele pensa no planejamento de criação de estratégias de pesquisas e não de criação e utilização de divulgação de conteúdo jurídico. Isso é a parte que acontece na publicidade de conteúdo jurídico, que é definido de uma forma também um pouquinho superficial. E a gente vai falar isso no quinto item. Aqui eu só estou fazendo um adendo de que marketing, ele cria estratégias, ele não cria conteúdo. Um pequeno detalhe, mas quando se trata de um código de ética que diz o que pode e não pode fazer, você acaba pensando, eu posso fazer tudo de marketing, mas aí você pensa que a definição de marketing é prática. Aí você percebe que você é restrito. Mas a prática é que, como o marketing ele é um campo científico, é um campo de pensamento, de reflexão, a OAB não pode impedir você de pensar. Pode impedir de você fazer certas ações, isso é fato, mas de pensar não. E o marketing é o fator de pensamento. Ele está atrelado à publicidade, à propaganda e a outras áreas correlatas operacionais para executar as soluções que o marketing achou. Então, o marketing de conteúdo jurídico, ele cria estratégias e trabalha com definições de canais de distribuição. Quem cria e divulga conteúdos públicos, conteúdos jurídicos, é a publicidade. Depois, no quinto item, a gente vai perceber que ali tem um equívoco também, está muito superficial. Todos esses comentários eles fazem diferença porque essa é a interpretação de ler o provimento. E depois disso, aplicar no dia a dia como é que você faz. No curso que eu vou lançar em breve, eu faço esses comentários, mas eu também ensino o que você pode fazer com marketing, o que você pode aplicar, quando identificar o que não pode, identificar o que você pode e o que você pode utilizar ao máximo e ter autonomia de criar do zero o que você pode. Dá a entender aqui que você não pode fazer muita coisa. Assim, pode, mas não pode. Você pode fazer propaganda, mas não pode fazer propaganda. Pode fazer marketing, mas não pode fazer marketing. E esses termos aqui eles estão dando esse dilema. No resumo, todo advogado pode fazer marketing, sem restrição alguma. Ah, mas o marketing não é questão de venda? Não, isso aí é uma consequência que o marketing pode utilizar como um canal e visão. A publicidade. Publicidade por si só não é paga por início. Nem a propaganda. Então, o advogado poderia fazer tudo? Poderia, mas você tem que entender que marketing, publicidade e propaganda, sendo marketing, campo científico, propaganda e publicidade, sendo canais, digamos assim, de ação, vou colocar alguma coisa em atividade, elas estarão direcionadas ao ponto que o advogado precisa fazer. O advogado não pode captar em clientela, o advogado não pode vender, o advogado não pode induzir uma compra. O marketing pode pensar assim. E o marketing pode fazer tudo que o código de ética fala, publicidade informativa, então a propaganda vai ser informativa também. Então existe aí muita definição que não está cabendo no provimento, fazendo com que as pessoas terem muita dificuldade de interpretação. E esse provimento, apesar de ter colocado novas informações, o problema é que também aumentou o fato de que algumas estão com textos superficiais, às vezes mesmo um direcionamento errado mesmo, não está só superficial, ele não é aquilo ali. E parece que são só apenas pequenos termos, né? Pequenininhos, chatos. Ah, mas isso não vai mudar nada. Vai sim. Então,
eu acho muito importante falar sobre esses termos. Então nós vamos falar hoje do item 4, publicidade profissional, assim como em todos os outros podcasts. Eu sempre falo que eu vou falar exatamente o que está escrito no provimento e a gente vai seguir com um comentário. Vamos lá. Se você não tem o documento do provimento, eles estão disponíveis aí no descrição do podcast. O item 4 é publicidade profissional, meio utilizado para tornar pública as informações atinentes ao exercício profissional, bem como os dados do perfil da pessoa física ou jurídica inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, utilizando os meios de comunicação disponíveis, desde que não vedados pelo Código de Ética e Disciplina da Advocacia. Tem algum erro nessa publicidade profissional? Eu diria que ele realmente, né, você fala publicidade é de tornar públicas as informações atinentes ao exercício profissional, como os dados do advogado do escritório que ele pertença, seguindo a regra de sobriedade, né? Você não pode utilizar o logo da OAB, você não pode utilizar foto sua no cartão de visita, e que siga as regras que a disciplina fala. Aqui só está falando uma definição, mas eu acho que todas essas definições elas estão muito superficiais e querendo sempre voltar à mesma coisa. Acho que daria para falar da seguinte forma, sempre lá em cima, no artigo 2, lá em cima, quando anuncia o artigo, para fins desse provimento devem ser observados os seguintes conceitos, salvo os conteúdos e ações vedadas pelo Código de Ética e a disciplina da advocacia, para não ter que ficar citando isso por item, que é isso que acontece. E aí não sobra espaço para explicar o que tem que explicar. Acaba ficando um documento enxuto e simples. Eles querem fazer muito, sabe, como se não tivesse nada o que escrever aí, mas tem muito o que escrever. Na publicidade profissional eu digo que não está errado essa parte, mas está faltando uma parte aí, que é o que faz toda a diferença para você explicar por que propaganda você pode usar. Publicidade profissional, além da definição, ela está ligada à reputação do advogado. Muito mais do que você pegar uma informação que ele está dizendo aqui, as informações atinentes ao exercício profissional, é criar sua reputação, por exemplo, na rede social. É um exemplo, tá? Você pode fazer isso fora da rede social também. Que seria o quê? Bem, o que você colocaria na rede social de um advogado? Os eventos que ele participa, né? Porque você pode fazer isso, você pode divulgar os eventos que você participou, tirar as fotos que você tirou, fez a palestra. Isso tudo cria uma reputação do quê? Reputação de qualidade intelectual do advogado. Isso é publicidade profissional. Não é apenas dar informações sobre a atividade profissional. Dá a entender que você só pode colocar informações do tipo o seu número da OAB e sua especialidade. Dá a entender que só pode fazer isso, mas não é. A própria publicidade profissional pelo Código de Ética permite que você divulgue informações de eventos que você participa. E você pode registrar isso nas redes sociais. Imagina a seguinte situação. Você é um advogado ou uma advogada pró-direitos dos animais e atua na Comissão de Direito dos Animais na sua seccional. Olha como é pertinente você criar uma reputação, e a reputação é o que se diz sobre é o que é sobre você, né? O que dizem sobre você, o que pensam sobre você. Como advogado, você não está fazendo só para o exercício profissional, porque dá a entender que exercício profissional é direito, então eu vou falar sobre direito. Não, você vai falar sobre o que você faz. E como a gente faz isso? Se você lida com animais, você vai citar todas as palestras e seminários e comissões que você faz parte. Vai publicar isso, vai trazer as pessoas, assuntos pertinentes a pessoas que são tutores de animais, que precisam dessa orientação. E como é que as pessoas vão te ver? Obviamente, como um advogado militante pela causa do animal. Essa é a sua reputação. A publicidade profissional trabalha com várias ferramentas para chegar nesse objetivo. Então, se fosse para escrever, eu escreveria da seguinte forma. Isso que está escrito aí, mas antes de escrever, desde que não vedados, também criar a reputação do advogado utilizando da propaganda informativa, utilizando de recursos disponíveis no mercado de marketing para a palavra que seria melhor, porque geralmente a palavra mais comum nesse caso era explorar esse lado, né? Explorar o campo que você... Não, focar no campo que o advogado exerce. Então você é de direito condominial, você é de direitos humanos, você é de pró-direitos femininos, direitos dos animais. A publicidade profissional não é apenas você pegar sua informação como se fosse um currículo latte e colocar na internet. Não é isso. Publicidade profissional é você trabalhar sua imagem. Então tá faltando essa informação aí.
Você assistiu o podcast da Junqueira Consultoria. Eu sou o Rafael. Até a próxima. Muito obrigado.